Tá ligado? Oi, oi. Que tá ligado? Precisa testar aqui alguma coisa? Como é? Não, não, tá saindo aqui. Tá saindo Tá, aqui. né? Tá saindo Ótimo. aqui. É, ok. Ok. Pronto, estamos aqui ao vivo aqui agora, finalmente, né? Muita correria, com muito, né, sacrifício aí, mas conseguimos aqui receber o professor, o primeiro convidado aqui presencialmente, o professor Hermógenes. Professor Hermógenes, obrigado. Né? Tá ali, ó, tem uma câmera ali filmando aqui. Ali, né? E essa câmera aqui da frente, duas câmeras aí pegando você. Né? E, professor, obrigado. Obrigado aí pela paciência, por estar aqui, por topar esse bate-papo. Isso aqui vai ser um bate-papo, nada muito pesado, como eu falei, né? Claro. Com o peso da academia e tudo mais, vai ser uma conversa mais tranquila para conhecer a sua área de atuação como professor, né? Antropólogo, né? E sua área de pesquisa e tudo mais. Okay. E é isso aí. Professor Hermógenes Moura aqui. Né, vamos estar aqui batendo um bate-papo sobre impactos sociais e culturais do consumo de drogas, uma análise antropológica. Mas antes de começar, só dar uma introduçãozinha aqui dos trabalhos do professor. Né? O professor já fez pesquisa entre usuários, né, e analisou as construções em torno da figura do usuário de drogas, né, a figura do drogado, na perspectiva da sociedade de uma forma mais geral, né? Já pesquisou a construção da identidade social do drogado em escolas do ensino médio de Juazeiro, Bahia, né? E vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí, porque, por exemplo, eu fiz ProErd. A única contato que eu tive com estudos com drogas psicoativas foi através do ProErd quando eu era criança. Eu e muitos jovens. Mas vamos entrar nesse debate também. Tá, okay. E, inclusive, essa pesquisa, né, foi publicada no livro Do Fundo do País a um problema social, a identidade social do drogado em escolas do ensino médio. Né? E atualmente ele vem pensando no uso terapêutico da maconha na perspectiva de estudantes de medicina. Então, basicamente, essa é a temática que vai envolver nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, professor, obrigado. Valeu. Né? E é isso. Mas antes de começar a entrar no nosso tema, professor, fala um pouco sobre a sua formação, né, a sua construção, né, o seu processo de formação, do porquê antropologia, né, o seu processo de formação até aqui, até tá, okay. A consolidação como professor. Fica à vontade, professor. Tá, ok, obrigado. Enfim, agradecer o convite, né, satisfação participar, né, de propostas como essa, né, que visa, em alguma medida, estar, digamos, popularizando, né, o que a academia Pode chegar mais vem um pouquinho refletindo, o né, o que a academia vem refletindo sobre temas Perfeito. tão caros, né, para a nossa sociedade. Então, eu sou antropólogo, né, licenciado e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, né? Eu tenho um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, leciono, estou no ensino superior desde 2005, pelo menos, né? Iniciei a trajetória em instituições privadas, né? Em cursos de comunicação e formação de professores, e desde 2009 eu estou aqui na Univasf, né? Esse ano eu fiz 15 anos de Univasf, sou lotado no Colégio de Ciências Sociais, né? Aqui em Juazeiro. É um curso que vem no contexto do Reúne, né? Então ele inicia em 2009, né? Eu faço o concurso, digamos, para a primeira leva de professores que vem para esse curso, né, novo de Ciências Sociais, que funciona aqui no campus Juazeiro, e desde 2010, 2011, né, eu venho refletindo sobre o que a gente vem chamando da socioantropologia do consumo de drogas, né? A gente vem refletindo sobre a rúbrica drogas, digamos assim, né, de uma maneira geral, aqui no Vale do São Francisco. Entre os laboratórios de pesquisa ligados ao nosso Colegiado de Ciências Sociais,
eu componho o LAPS, né, que é um laboratório de pesquisa sobre a produção, a comercialização e o consumo de substâncias psicoativas. Na verdade, esse laboratório ele foi inicialmente idealizado pela professora Luzânia Rodrigues, né, que é colega nossa, que foi sua professora, ela, inclusive. Né, exatamente, é uma figuraça, né, e que vem, né, contribuindo bastante, né, para essa reflexão aqui no Vale, enfim, produzindo bastante. Enfim, foi Luzânia que, na verdade, idealiza, né? E eu vinha de uma experiência com uma disciplina em específico no mestrado, lá na UFBA, né? Com o professor Edward McRae, que é uma referência importante, né, nos estudos da antropologia do consumo de drogas, tem algumas obras muito importantes na sua trajetória, especialmente, né, o livro, um livro que retrata sobre o consumo de maconha, né, em camadas médias de centros urbanos como Salvador e São Paulo. E a partir dessa disciplina, eu de fato vi, né, tive uma outra perspectiva sobre esse fenômeno, mas ficou ali, digamos, né, escondido. O caminho, trilhei outros caminhos. Quando foi em 2011, eu tive a oportunidade de voltar, né, para essa reflexão, e desde então eu venho fazendo isso aqui na universidade. Não só a partir de propostas de pesquisa, mas também com ações de extensão e de ensino, né? Então, basicamente, é o que eu venho fazendo até então, né? Ah, pronto, perfeito. Mas só para a gente contextualizar melhor, né, que a gente vamos falar sobre uma análise antropológica sobre substâncias psicoativas. Você poderia falar sobre a antropologia, explicar o que é, assim, para os ouvintes, a disciplina antropologia? Perfeito. Então, como eu disse, eu sou lotado no curso de Ciências Sociais aqui na Univasf, né? Isso. No Brasil, historicamente, né, os cursos de Ciências Sociais têm sido o contexto onde formamos cientistas sociais, né? Naquele tripé das ciências sociais, que, portanto, no contexto de cursos de Ciências Sociais onde a gente vem formando sociólogos, antropólogos e cientistas políticos, né? Você já tem algumas experiências importantes, né, já consolidadas, de cursos de antropologia propriamente, assim como você também tem cursos de sociologia, mas no geral forma-se sociólogo, antropólogo, cientista político nos cursos de ciências sociais. Então a antropologia é um dos tripés, né, das chamadas ciências sociais. Falando assim de uma forma mais simples, a antropologia, ela inicialmente, né, ela nasce como essa ciência social que vai propor uma compreensão da diversidade humana, né? Então, inicialmente, a antropologia nasce com esse intuito de refletir sobre o que a gente chama da questão da alteridade, né? A questão dos outros. Isso. O fato de que existiam outras sociedades que não as ocidentais, né? Então, a antropologia nasce, né, nesse contexto de estudando sociedades não ocidentais, mas no percurso da sua consolidação, ela vai também se voltando para a nossa própria sociedade, né? Fazendo o que a gente chama de movimento de estranhamento, né? Então, de uma maneira geral, pensar a antropologia é essa ciência social que está refletindo, afinal de contas, como é que os grupos humanos vivem as suas vidas, refletem e significam, né, os seus mundos, enfim, como é que eles, a partir de certas lentes, digamos, culturais, né, os grupos humanos vão organizando e existindo, né, coletivamente a partir de certos arranjos sociossimbólicos, né, que vão sendo construídos ao longo de histórias específicas. Então é mais ou menos isso, né? Tentar entender, afinal de contas, a partir de que perspectivas, né, vão se consolidando certos modos de agir, de pensar, de sentir. Então é uma área extremamente ampla no sentido de possibilidades, né? Porque a pesquisa antropológica ela cabe em qualquer
esfera da realidade onde tem gente, onde tem humano agindo, pensando, sentindo, sendo, né? Então você tem a antropologia desde esses estudos, digamos, mais clássicos, né? Antropologia de sociedades tradicionais, né? Diga-se, povos originários, povos indígenas, né? Etc, etc, até uma antropologia urbana como essa que eu faço, né? Refletindo, digamos, tribos, entre aspas, urbanas, né? Modos de vivenciar essa sociedade heterogênea, complexa, né, que constituem os nossos espaços urbanos, né, na contemporaneidade. Ah, perfeito. E dentro dessa complexidade, né, dessas lentes, né, dentro, como cientista social, né, e da antropologia, o senhor vê a questão como é abordado ao se falar sobre drogas na nossa sociedade, sobre porque, por exemplo, como eu falei, eu fiz ProErd quando criança, então o ProErd foi uma iniciativa americana, né, que o Brasil copiou em 93, né? No intuito de falar sobre drogas nas escolas, de livrar, livrar, né? Abre aspas, livrar, né? Da questão das drogas na sociedade americana, que mais pra frente o Brasil veio aderir também. Só que basicamente tem estudos que inclusive eu vou colocar no link, na descrição, né, para realmente mostrar que não, a gente está se baseando em evidências e pesquisas que mostram que esses estudos, tanto em escolas que já tinham esse programa de combate às drogas e à violência nas escolas, e as que não tinham, o resultado foi basicamente o mesmo. Entendeu? Teve ali um resultado inicial, mas a longo prazo isso não gerou nenhum impacto, nem efeito nos estudantes, e da mesma forma que no Brasil. Entendeu? Então, assim, e é sempre essa perspectiva de a droga é o problema. A droga é o problema, e você tem um policial com um 38 na cintura falando para crianças, como eu tive, né, falando sobre drogas, o mal, e sempre de uma maneira caricata, como um cara engraçadinho, mostrando vídeos, a droga é o mal, dando uma personificação humana na droga, como a droga fosse algo, uma pessoa que use a droga. Perfeito. Entendeu? Então, assim, dentro dessa construção, né, da sociopolítica social brasileira, como é que você vê, né, no Brasil, como se aborda essa questão das drogas, se vê, né? Tem impacto, né, social, político, a mídia também vai fazer muito desse papel. Então, como é que você vê, né? Se ficou claro? Então, tem um monte de coisa aí no que você coloca, e acho que a gente precisa organizar, né, para que essa reflexão ela seja profícua, né? Porque de fato é um desafio grande o que nós estamos fazendo aqui, é importante colocar, né? Porque nós estamos falando de um tema que é tabu, né? Sensível, em vários sentidos, né? E que se a gente não tiver cuidado, a gente pode cair em certas armadilhas, né? No sentido seguinte, primeiro destacar que refletir a política, ou o modelo que a nossa sociedade lida com o chamado fenômeno do consumo de substâncias psicoativas, né? Ou seja, refletir sobre a forma como a nossa sociedade lida com o chamado problema das drogas, né? E fazer isso de uma forma crítica, né, a partir da perspectiva das ciências sociais, e é isso que nós, cientistas sociais, fazemos, né? A gente convida a reflexão para apontar a complexidade, né, do mundo social, que ele é muito mais, né, complexo do que se imagina. Então, é importante destacar que fazer essa leitura crítica não é assumir uma postura de apologia ou de mera concordância, né, ou discordância com o uso de drogas, né? Primeiro, a gente tem que partir do princípio seguinte: é um exercício, me parece, sem futuro, né, como diz no popular. Você está com essa discussão sobre concordância ou discordância em relação ao uso de drogas, né? O uso de drogas é um fato, né? Assim, o que eu posso dizer a partir do que você tem de registros históricos e etnográficos, né, de toda a diversidade humana que já passou por esse planeta, é que não existiu uma única sociedade humana que não tenha feito uso de substâncias psicoativas, né? Isso é muito importante. Então, assim, um mundo sem drogas, ele nunca existiu, e certamente ele não existirá, né, por uma série de questões que a gente pode pensar mais adiante. Então, é
preciso partir desse princípio, né? Às vezes eu brinco, né, jocosamente, assim, você está num debate dizendo, eu não concordo com o uso de drogas, ou assim, é um debate sem futuro, como eu brinquei, no sentido de que é a mesma coisa de você dizer que não concorda com o consumo de cuscuz, né? Então, assim, você vai dizer e amanhã as pessoas vão continuar comendo cuscuz, com frango, com bode, com leite, com manteiga, com tudo isso junto, a depender do que tem usado, né? Se é que vocês me entendem. Mas, enfim, o fato é que, então, nós estamos diante de uma realidade humana, né? Não existe sociedade humana que não tenha feito uso dessas substâncias. Essas substâncias fazem parte. Conhecimento sobre elas é uma parte importante de um dos primeiros legados, digamos assim, de estoque de conhecimento que a humanidade vai construir ao longo da sua história, né, aqui nesse planeta. Então, é importante a gente partir disso. Então, partindo dessa primeira constatação, de fato, eu não posso dizer a você que o uso dessas substâncias não tem o potencial de causar mal, né? Assim, isso não está sendo colocado em questão, né? E isso também não é o central do debate, como nós vamos ver, né? Essas coisas não são proibidas e demonizadas porque fazem mal à saúde. Elas foram proibidas, demonizadas por outros motivos ocultos e que é preciso que a gente fale deles, porque eles se repetem, eles se mantêm, digamos assim, na atualidade quando a gente pensa nas consequências da atual lei de drogas, assim vai indo, certo? Então, diante disso, é importante eu destacar de que lugar é que eu falo sobre drogas, né? Porque nós estamos diante de um tema que até muito pouco tempo você tinha o discurso, digamos, que era tido como legítimo para falar sobre esse tema, era o discurso jurídico-policial ou o discurso da biomedicina, digamos assim, né? E um pouco, em alguns contextos, até mesmo religioso. As ciências sociais parece que elas não tinham muito o que falar sobre, né? E, na verdade, nós temos e tem dado contribuições importantíssimas para refletir sobre essa questão. Mas, então, eu, enquanto antropólogo, né, as ciências sociais falam dessas coisas, né, que a gente chama de drogas, a partir da perspectiva do modo como os grupos humanos se relacionam com elas, né? Porque elas em si não são boas nem ruins, né? O que nós temos diante de nós em si são substâncias que têm propriedades psicoativas, né? Que ou seja, tem em seus compostos elementos que interagem, digamos assim, com a nossa química cerebral, que é capaz de trazer estados alterados, né? Algumas são estimulantes, outras são depressoras, outras são, digamos, visionárias, psicodélicas, né? Grupos distintos que interagem de formas distintas, e em si o que nós temos é isso, né? Fora isso, o que nós temos são processos de significação, né? Processos de valoração, né? Ou seja, já remete... Então, nós estamos falando... O cientista social fala das drogas a partir do modo como os grupos humanos significam, né, acerca de, né? Ou seja, as formas como nós valoramos, né? As formas como nós nos relacionamos e vamos dando certos sentidos a essas coisas que em si são coisas inanimadas. É importante a gente destacar isso, porque no início você coloca algo que a gente precisa pensar mais adiante, que é essa imagem que nós temos dessa, como se fossem coisas que têm, como a gente diz, agência, né? Como se existisse uma coisa chamada droga que paira sobre nós e que a qualquer momento pode, né, interferir, destruir a sua família, destruir você, a sua família, a escola, a sociedade, né? A ponto de a gente gritar, né, e deflagrar uma suposta guerra contra essas coisas. Mas a gente vai pensar sobre isso, eu acho, mais adiante, de uma forma mais detida. Então, só voltando pro raciocínio que você me convida a fazer a partir da sua pergunta, é que, então, é nessa perspectiva que a gente está falando de drogas, né? Do modo como os grupos humanos se relacionam. Então, agora, né, para nós pensarmos como a nossa sociedade, na atualidade, lida com esse fato, como eu disse, que é universal e milenar. Ele é universal porque todas as sociedades humanas fizeram algum uso, né, de substâncias psicoativas nos mais variados contextos, né? Terapêutico, mas também lúdico, também religioso, né? Ritos de passagem, formas de reafirmar identidade social, cultural, enfim, né? Ou seja, esse uso sempre foi regulado, né,
por distintas estratégias, instituições, sistemas de pensamento, certo? Formas de ordenar o mundo, né? Ao contrário do que acontece na nossa atualidade, a gente acredita que regulou, né? Porque liberado está aí agora, na verdade. Né? Mas essa é uma outra questão. Então, para que a gente pense sobre como a nossa sociedade lida com essas coisas, com esse fenômeno que é milenar e universal, na atualidade a gente tem que pensar sobre o que a gente vem chamando de doutrina proibicionista, né? Porque o modelo do Proerd, por exemplo, né, que é um modelo, é importante destacar. Eu acredito que no sentido de intenção, né, eu acho que o projeto, ele, em alguma medida, foi um avanço quando a gente pensa que a polícia se coloca em um esforço pedagógico. Eu acho isso é louvável. Certo? Em algum sentido, porque você tira o modelo, de algum modo, você propõe algo que está para além desse modelo belicoso, né? Isso. Apesar de se você manter a estética, vamos dizer assim, né? Mas ali, para mim, tem um problema de partida, que é essa ideia de que você poderia prevenir o uso de droga como você previne gripe e outras doenças infecciosas. Isso. Eu acho isso, para mim, é um problema. E o outro problema é o modelo, né, do que a gente chama da pedagogia do terror e do medo, né? Que é um modelo que toma a juventude como sujeitos passivos, né? E de que apenas com um conjunto de informações qualificadas teriam modificações nas suas práticas ou né, nas suas condutas, etc. E aí você tem uma série, né, de estudos, inclusive não relacionados exatamente ao fenômeno do consumo de drogas, que mostram que né, ter uma informação não significa agir de acordo com ela exatamente, porque o mundo ele é vivido e você se engaja nele de formas muito, né, variadas, para além desse modelo, digamos, da ação racional, né, com relação a fim, né, eu não vou fazer isso porque, né, você se engaja de outras formas e tem certos usos que são culturais, a gente não pode perder isso de vista, né? Então, a gente precisa pensar sobre essa doutrina proibicionista, porque o Proerd, como eu vinha dizendo, por mais que seja louvável, né, esse modelo, esse esforço, ele está construído na lógica proibicionista. Isso. Ou seja, no ideal, na utopia de um mundo sem drogas. Né? E de que era preciso, de algum modo, de que a única forma de lidar com elas é prover essa abstinência total. Né? Isso é uma utopia. Né? Isso é uma utopia e a nossa trajetória nesse planeta mostra. Assim, pessoas vão usar drogas. Vão usar por uma série de motivos, né? Talvez um motivo importante, né, é que viver não é fácil, né? Você ter a consciência, né, existir e ter a consciência da finitude, por exemplo, né? Imagina, nós somos ser para a morte. Isso não é simples, né? Não é fácil, né, esse engajamento no mundo desse modo. E em alguns contextos, né, formas, né, de se aliviar, vamos dizer assim, né? Certos males, digamos, entre aspas, do espírito, vêm através de estado alterado da consciência. Isso a gente não pode, né, perder de vista essa realidade, né? Mas então, assim, como eu vinha construindo, pensar a doutrina proibicionista, pensar o modelo que nós temos na atualidade é pensar a doutrina proibicionista. Né? É pensar essa doutrina que vai dizer que o Estado precisa tomar uma providência drástica, né, em relação a essas coisas malditas que estão aí a corromper, a desagregar, né, a trazer o caos, entre aspas, para o tecido social. A lógica é essa. Né? Muito interessante estar aqui ouvindo aqui, já pensando, né, várias questões também, várias possibilidades. Você falou proibicionismo, né, que é o tema, inclusive, do artigo de Vitor Menezes, né, que o senhor é orientador dele, né, e teve aqui, não foi o primeiro convidado aqui do nosso podcast, né, e o artigo dele fala justamente dessas questões, do proibicionismo, né, e de como tratar essas questões dentro de uma perspectiva histórica, sociológica, né, do uso de substâncias psicoativas e do saber como abordá-las para jovens e para a sociedade de uma forma geral, né? Mostrando que, olha, são coisas que existem, né? Que a sociedade, vários povos dentro da sociedade usaram, né, e usam, e é importante a gente entender
né, esse processo, essa construção. Perfeito. Né? Não diferentemente do que é a demonização, né? Como a gente vê, né? O que a religião, como a religião aborda, como certos setores da política, principalmente da ala mais conservadora, aborda a questão das drogas, entendeu? E que, curiosamente, toda essa demonização, essa imagem, condena certos grupos da nossa sociedade que a gente sabe que é pessoas mais pretas e pobres, né, que acabam sempre à mercê de violência, né, e de condenação, né, a partir dessa ideia que a nossa sociedade construiu, né, sobre a questão das drogas, né, e é muito curioso que, por exemplo, um exemplo dessa imagem, né, eu não sei se você vai lembrar. Provavelmente sim, que isso ficou muito famoso na televisão. Eu assisti, eu fiquei, na época, comovido, porque eu não entendi, mas anos depois, já com a cabeça mais formada, eu fui entender. O Mendigo Gato. O Mendigo Gato, ele foi um rapaz que tem uma reportagem, não lembro qual o intuito era a reportagem, onde, não sei se era exatamente sobre moradores de rua, usuários de droga, onde ele apareceu, né, sobre o efeito de drogas, assim, tudo mais. E ficou... O que chamou a atenção na reportagem para o público, mais à frente, foi a aparência dele, que era um homem eu branco, lembro dessa história, um homem branco. Branco, de olho azul ou verde, assim, não importa. Traços arianos, né? Isso, arianos, assim, que gerou uma indignação por parte de quem estava transmitindo a reportagem e, querendo ou não, isso impacta o público também, né? A induzir na mesma atuada, né? De comoção. Nossa, o cara era modelo e hoje mora na rua. O cara tinha uma vida perfeita de passarelas e tudo mais e hoje vive uma vida degradada. E quando e é muito louco porque, por exemplo, e recentemente a mesma emissora fez uma reportagem com as mesmas características. O moço, inclusive o caso do Mendigo Gato, hoje ele se encontra, até onde eu sei bem, casado com uma filha linda, e espero que continue assim, espero que continue bem, né? Mas é uma construção muito para além do julgamento da pessoa, mas a ideia, a construção mesmo. Né? É isso. Uma moça também jovem, né? Acho que na faixa dos seus 25 a 30 anos, muito bonita, de olhos claros, moradora de rua, porque saiu por conta, assim, conflitos com a família, aí passou a usar drogas e tudo mais. Isso, da mesma maneira, gerou uma comoção. Você vê que a construção da reportagem é sempre uma trilha de comoção, de nossa, olha que coitado. E, curiosamente, a mesma emissora que abordou nessas duas figuras, quando, em outros casos, é sempre com violência, apoiando a ação policial para proteger a sociedade dos usuários. Então, isso aí eu convido o senhor para pensar junto comigo, né, dentro das minhas limitações, que o usuário de drogas, o drogado, vulgarmente conhecido drogado, esse jornalismo dessa maneira brasileiro, ele meio que o intuito dele é mostrar uma aparência, abordar uma aparência tipo de que, olha, o que ao meu entender, o usuário de droga, ele tem cor e tem classe social. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E assim, isso é muito forte, porque você fica, rapaz, essas reflexões, professor, eu só pude deixar depois de velho, porque até então eu também era um dos que minha família também, minha mãe aqui assistindo, se comovia e tudo mais, mas quando você olha o contexto geral, não é essa comoção. Perfeito. Entendeu? Não é. Então, a comoção, ela é seletiva. Ficou claro, né? Ficou claro. Eu acho que sim. Você tem
o que você traz convida a refletir sobre várias questões que estão relacionadas ao que a gente chama do problema das drogas, sem dúvida. Primeiro, o exemplo do tal mendigo gato, né? A indignação pública tem a ver com isso, né? Assim, com uma expectativa que foi quebrada, né? Então, assim, existem certos corpos, né? Para certos corpos não se aceito certos locais, né? Então, assim, então para essa nossa sociedade, né, construída, né, na lógica do racismo estrutural, um jovem branco dos olhos azuis, né, de cabelo liso e traços arianos, ele não pode estar na rua, né, do mesmo modo que ele não é traficante, né? Ele é um jovem que foi pego com tanta quantidade de... Quantas a gente vê isso muito? Pense nas manchetes de jornais, né? Quando as apreensões acontecem em bairros de classe média, né? E que quem é apreendido é branco, né? A manchete ela é bem suave, né? São jovens de classe média, jovens do Leblon que foram pegos com 30 quilos de haxixe, né? E aí, na mesma lógica... Cariani, né? Desculpa interromper, o caso do Cariani, um empresário rico, né? Né? Onde a fábrica dele era usada para poder fazer produção de toneladas e toneladas de drogas, entendeu? Então, o que você traz, né? No exemplo que você traz, quando você diz o usuário, ele tem cor, né? E ele tem classe, exatamente, você está também convidando a gente a refletir pelo seguinte, olha só, existe uma parte da nossa história recente que ela precisa ser contada, né, sem nenhum pudor, né? Ela precisa ser contada de modo que a gente reflita sobre as consequências, né, dessa construção coletiva, né, que se deu nos últimos 100 anos. Pelo menos, né, que a gente chama da doutrina proibicionista, né? Olha só, você aqui mesmo no Ocidente, né, existe como aponta, né, o Antônio Escrotado, você tem um momento em que festa, medicina, magia, religião, né, faziam parte de um mesmo, digamos, caudal cultural, né? Ou seja, doença, impureza, castigo, né, faziam parte da mesma coisa, né? Sei lá, uma seca que vinha e trazia escassez de alimento, fome, morte, assim como uma epidemia que vinha e matava muitas pessoas, era o resultado da ação de deuses que precisavam ser apaziguados, vamos dizer assim, né? E aí e aí você tem a origem, digamos, do fenômeno religioso, né? Parte algumas tradições, né, vão apaziguar esses deuses ofertando, né, em sacrifício vítimas, né, animais, por exemplo, pense no judaísmo primitivo, né, ou vítimas humanas. Pensem aqui no América Central, os astecas, né. Outras culturas, né, vão apaziguar os deuses ofertando e tomando em comum algo que é tido como divino, como sagrado, como veículo de se chegar ao divino, né? São as religiões do ágape, né? São as religiões do banquete sacramental, né? Essas, invariavelmente, têm relações com o consumo de substâncias psicoativas, de drogas, né, nos seus rituais, né? O Antônio Escrotado chega a dizer que as primeiras hóstias, entre aspas, hóstias no sentido, né, disso que me faz, né, a ligação com o sublime, foram drogas, né? E aí ele vai mostrando exemplos, né, da cava na Índia, né, o ibogaine na África, ayahuasca aqui entre os grupos ameríndios, né? Pense na cerveja entre os povos nórdicos, o vinho entre né, enfim, as populações ali do Mediterrâneo, né? Quando o vinho entra na liturgia, digamos, católica, ele já era, né, digamos, de algum modo cultuado como né, como caminho para se chegar a Baco, a Dionísio. Então, assim, por toda parte você vai ver uma utilização de substâncias psicoativas que se dava dentro
de regulações, né? E com utilização, com motivos os mais variados, né? Como eu disse, terapêuticos, místicos, extáticos, né? Mas também lúdicos, né? Também como veículo, né? de se chegar ao sagrado, ao sublime, também como formas de se reafirmar a identidade cultural e assim vai indo, né? Por que eu estou destacando isso? É porque esse conjunto, esse modelo que nós temos hoje, ele é um resultado de um processo histórico de construção que vai fazer com que certas substâncias, né, assumam primeiramente o lugar da imoralidade. Elas são primeiro imorais, para depois se tornar, né, para depois se tornarem ilegais, né? Ou seja, elas vão ser primeiramente demonizadas, né? Para que, mais modernamente, né, nessa virada do 19 para o 20, você tenha agora um apelo para que essas coisas imorais, né, que degeneram, né, e que, no caso do Brasil, inclusive, impediriam o desenvolvimento, a chegada à civilização, o Estado precisava tomar alguma medida. Mas aí eu quero chegar nisso para fazer o link que você estava falando, que é o seguinte: por toda parte, você vai ver um esforço de demonizar e criminalizar certas substâncias como uma forma de enquadrar certos grupos dentro da sociedade, né? E aí é o que eu quero destacar no link que você fez para que a gente possa refletir. Essa doutrina proibicionista, ela é racista na sua origem, né? Por isso que essas coisas que a gente chama de drogas, determinada delas, porque você sabe que algumas a gente demoniza, outras a gente positiva, né? Nós somos uma sociedade que diz que está numa guerra contra o crack, por exemplo, a ponto de viaturas de polícia ter lá o adesivo crack é possível vencer, né? Você imagine, mas nós estamos numa guerra contra coisas inanimadas, mas ao mesmo tempo a gente aceita e acha moralmente legítimo propaganda de álcool, por exemplo, na TV. Né, indiscriminadamente, se utilizando inclusive com discursos extremamente discutíveis, né, no que se refere à associação do álcool com celebração de toda e qualquer forma, álcool com associação com jovialidade e felicidade, né? Então, assim, você vive numa sociedade da embriaguez, onde isso não se coloca em xeque, né? Muito pelo contrário, é o tempo todo você sendo motivado, e depois vem aquela frasezinha cretina do final, né? Beba com moderação. Isso. Né? E ao mesmo tempo a gente constrói essa lógica do inimigo, né? Que é exatamente essas figuras que expressam essa coisa que é a encarnação do mal, né? Então, nesse processo, a gente precisa entender o processo de criminalização dessas substâncias. Ele não se deu, né, volto a dizer, com preocupações estritas no que se refere à saúde pública ou algo desse tipo. Muito pelo contrário, né? Alguns estudos, inclusive feitos à época, né, da instalação desses arranjos, né, proibicionistas, apontavam que determinadas substâncias, por exemplo, a cannabis sativa, né, a maconha, ela não traria, né, o risco, né, a ponto, né, de se, né, ter iniciativas como essa. Mas mesmo assim isso foi deixado de lado exatamente porque os interesses eram outros, né, eram outros interesses. Você, sim, se a gente for pensar, vamos pensar aqui no Brasil, né, por exemplo, pegar o exemplo brasileiro e pegar o exemplo de uma substância que, inclusive, agora está bastante em voga, né, no debate público, exatamente porque agora já não dá mais para esconder o fato de que essa substância tem propriedades terapêuticas incontestáveis, que já eram colocadas, postas e utilizadas há milênios, né? Se a gente for ver, a cannabis está em farmacopeias, né, do Oriente há milênios, né? 3, 4 mil anos, né? Do mesmo modo que você tem registros, né, que apontam ela como das primeiras plantas a serem cultivadas, ou seja, ela está... Se a gente pensar que a agricultura, a revolução agrícola, vai ser um marco importante no processo do que a gente chama de construção da civilização humana, né? Imagine o lugar que uma planta como a cannabis tem, né? Ela está, e existem vestígios importantes, estudos que apontam ela como uma das primeiras plantas a serem domesticadas, né? E aí, se a gente for pegar esse exemplo,
exemplo, né, dessa planta, aqui no Brasil, eu sempre dou esse exemplo, né? Olha, no Atharva Veda, né, que é um dos livros, né, sagrados do hinduísmo, você tem tá lá descrito que a cannabis, né, ela teria brotado na terra no dia que caíram gotas de ambrosia divina do céu, né? Aqui ela é a erva do diabo, né? E aí você vai ter esse jargão, por exemplo, estampado na imprensa, e você tem na imprensa, né, da virada do 19 para o 20, as primeiras décadas do século 20, né, no Brasil, a imprensa brasileira ela vai estar repleta desse modelo que você está apontando, sensacionalista, né? A maconha é a erva do diabo, a maconha é essa erva que faz, né, que faz preto fazer coisas terríveis, etc, etc. E aí, enfim, vamos pegar o exemplo do Brasil, como eu disse, né? Olha só, você sabia que uma das primeiras legislações proibitivas em relação à maconha foi aqui no contexto brasileiro, ela data de 1830, né? Na cidade, é o chamado Código de Postura da cidade do Rio de Janeiro, né? A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em 1830, 30 e pouco, foi 30, salvo engano, precisamente, ela vai promulgar esse Código de Postura que vai proibir o chamado pito de bango. Pito de bango era uma forma até pejorativa, digamos assim, de fazer menção ao cigarro de maconha, né? E aí, nesse contexto, você tinha um ditado popular, né, popular, entre aspas, entre a elite, que dizia o seguinte: maconha em pito faz negro sem vergonha, né? E aí a lógica era a seguinte: no contexto das chamadas teorias raciais, né, de que constrói-se o mito da raça, né, e de que agora você teria certas características físicas que podiam apontar para certas capacidades ou limitações, né, morais, cognitivas, etc, etc, né? A ideia era a seguinte: a erva, né, e uma certa elite pensante, né, no meio jurídico, no meio médico, na medicina legal, figuras como Rodrigues Doria e aquela geração que ele vai influenciar, vai, na verdade, consolidar uma lógica que já vinha antes, que era a seguinte: olha, a maconha ela é uma substância que traria, digamos assim, certas propriedades que fariam com que a degeneração que já era própria da raça negra, né, se ampliasse. Então, por isso que maconha em pito faz negro sem vergonha, né? E aí, veja só, nesse código de postura que eu estou fazendo menção, de 1830, está lá muito claro, né? Quem vendia ia ter uma pena de multa, recebia uma multa, mas quem fosse pego, e aí a letra da lei está lá, abre aspas, o escravo, os escravos e outros mais que forem pegos fumando teriam uma pena de prisão, e agora eu não lembro exatamente qual é o período, mas aí já marca. Aqui é um exemplo importante do que eu estou apontando para você. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, as primeiras leis proibitivas em relação à maconha, né, vai ser ali no contexto da fronteira com o México, né, a região de El Paso, exatamente como a forma de quê? De enquadrar os migrantes mexicanos que vinham aos montes, né? Então, assim, por toda parte você vai ver a proibição de certas substâncias como uma forma de enquadrar certos grupos associados a elas, né? Então, se você não tem... É uma forma de legitimar a perseguição a certos grupos a partir da perseguição de práticas que são próprias deles, né? E é assim que a gente tem que entender a construção do proibicionismo. Então, foram interesses outros, não são interesses com saúde pública, né? Na verdade, são interesses morais, políticos, econômicos, né? No relação a cannabis mesmo, tem toda uma discussão em torno, por exemplo, do advento das chamadas fibras sintéticas, né? Até então, a principal concorrência para essas fibras sintéticas é o cânhamo, né? Assim, que historicamente vem sendo utilizado como, né? Inclusive, uma série de autores que estudam a história da maconha aqui no Brasil apontam, por exemplo, a relação da maconha com a própria descoberta, achamento, entre aspas, da terra brasileira, né? Foram toneladas de cânhamo necessário para que as naves que chegaram aqui, né, e acharam essas terras, para que eles pudessem chegar aqui, né? Não só no cordame, não só nas velas, mas também óleos, né, para
acender lamparinas e assim vai indo. Nós estamos falando de uma planta, por exemplo, que, como lembra a Luísa Saad, dela tudo se aproveitava, né? Era o óleo das sementes, era a fibra do seu talo, era a positividade das suas flores, né? E que vai ser demonizada nesse processo exatamente como uma forma de enquadrar os status da população negra, né? E isso persiste, né? Como você bem apontou, a sociedade, ela vê a ação policial violenta, né? Mas ela bate palma porque é a polícia lutando contra o mal, né? Então, assim, esse é um elemento de qual nós, assim, que a gente precisa refletir, porque isso traz consequências importantes, né? Sobre tudo isso que você está apontando, a criminalização da pobreza, encarceramento em massa da juventude negra, né, desse país, genocídio da juventude negra. Hoje já é o principal motivo de aprisionamento de mulheres no Brasil, é a lei de drogas. E quando você vai ver o perfil de que mulheres é que nós estamos aprisionando, é aquele perfil que você apontou, né? São mulheres negras, né? Jovens, né? Exatamente, que é o mesmo perfil o IPEA, né? Acaba de publicar uma pesquisa, no final do ano passado ele publicou uma pesquisa onde ele faz um levantamento de milhares de processos, né, relacionados à lei de drogas de distintas comarcas, né, no Brasil, né? E mostra exatamente isso, né? O perfil de quem a gente prende. São jovens, pretos, pobres, desarmados, com pequenas quantidades, sem antecedentes criminais, né? Então a gente não toca no grande tráfico, a gente toca muito pouco nele, né? Porque o que a gente fica fazendo é isso, né? Prendendo varejista e muitas vezes prendendo usuário. E agora, nesse contexto dessa tal PEC, né? Dessa invenção, né? Enfim, de um retrocesso absurdo, né, que a gente está vivenciando agora, você só vai ter o recrudescimento desse modelo, né, de legitimação da violência policial, né, que é acontecido exatamente sob o aplauso da população, porque você tem aquilo que você está apontando, né, que é uma espécie de pânico moral. Essa é a grande questão, né? A gente precisa avançar nessa visão que toma a droga, antes de tudo, como um conceito moral. Como lembra o Henrique Carneiro, não? O Henrique Carneiro, ele fala, olha, a droga em si ela nunca existiu, ela sempre foi, antes de tudo, um conceito moral, né? No sentido de que ela é vista como algo que é ruim em si. Pense, por exemplo, na própria... o conceito, a noção de droga é algo que está para além dessas coisas que fazem a cabeça. Não é? Por exemplo, droga é algo que a gente usa para ler o mundo. Se essa conversa não for boa, as pessoas vão dizer que essa conversa foi uma droga. Né? Se a noite não foi legal, a noite foi uma droga. Então, no nosso imaginário social, droga é coisa ruim em si, né? A nossa língua, né? Tudo, exatamente. Tem o Eduardo Vargas, né? Se eu não me engano, o Eduardo Vargas, ele faz ele convida a gente a refletir, né? Quando em relação a que conjunto de substâncias a gente ingere e como é que a gente faz uma certa partilha moral. Partilha moral significa valorar as coisas, né? Assim, sei lá, se eu pegar essa agenda aqui em si, ela não é nada do que ela não é mais do que um conjunto de papel, né? Enfim, que assume um determinado formato. Em si ela é isso, né? Mas na minha relação com ela, eu posso colocá-la em um lugar de boa, de ruim, né? De mais ou menos. Isso é valorar, né? As coisas. Então, a gente precisa avançar nessa relação, nessa reflexão que toma, né, essas substâncias, antes de tudo, como coisas ruins em si. Elas podem ter o potencial de ser ruins, né, nessa interação, mas elas podem ser positivas também, a depender do contexto. Essa é uma discussão também importante a se fazer, né? Que é apontar para essa complexidade dessa própria relação de certas pessoas com certas substâncias em determinados contextos específicos, né? Então, assim, esse discurso, né, que toma o pânico moral, né,
como uma referência para se fazer esse debate, ele impede que a gente dê conta da complexidade do fenômeno. E, nesse sentido, a gente impede de que a gente, de algum modo, digamos assim, lide com esse fenômeno de um modo mais racional. Essa que é a grande questão. A gente pensa droga de uma forma muito apaixonada, dogmaticamente falando. Não é? E, nesse sentido, as evidências, por exemplo, científicas, muitas vezes elas são, no geral, elas são deixadas de lado em nome de uma utopia, né? Mas também em nome da manutenção de algo que é extremamente lucrativo para determinados grupos, certo? A manutenção da proibição de certas substâncias é algo extremamente lucrativo, porque isso constrói um comércio sem precedente na história do capitalismo. Isso, né? sem dúvida. Se você pegar, enfim, você compra, talvez, né, aqui no Paraguai, né, um quilo de pasta base de cocaína, sei lá, tem um tempo que eu vi essas projeções, mas vamos dizer que seja algo em torno de, sei lá, $1.000, né? $800.000, né? Você coloca isso num container, numa mala, seja onde for, e leva para a Europa, né? Isso vira 80 mil euros. Então você vai prender 1.000 pessoas, tem 1.000 pessoas esperando para entrar nesse coisa. Junto com isso, a manutenção desse discurso, desse pânico moral, também se traduz em orçamento, né? Ou seja, se traduz em poder, né, dentro das estruturas estatais. Então, assim, é toda uma cadeia, né, de coisas que acabam desfavorecendo uma reflexão mais racional em torno dessa discussão, que precisa definitivamente sair da celema do discurso jurídico policial e ir para uma questão de saúde pública, porque isso é que ela é, né? Porque quando eu estou aqui convidando o seu público a refletir sobre porque é isso que a gente está fazendo aqui, estamos refletindo criticamente sobre o nosso modelo, eu não estou aqui anulando o fato de que pessoas têm problemas com o uso abusivo de substâncias psicoativas. Isso é fato, né? As pessoas têm problemas com o uso de substâncias psicoativas, né? Com o uso abusivo, né? Com o uso problemático, como a gente chama. Mas é também verdade que tem gente que usa droga e tá tudo bem, obrigado, e que não quer parar de usar, né? Porque também tem esse elemento, né? Assim, é algo que leva a gente a discutir, por exemplo, o debate sobre em torno dos direitos individuais, em que medida que o Estado pode dizer o que você pode ou não fazer com o seu corpo, né? O Escortado, eu estou fazendo menção ao Antônio Escortado, assim, para contextualizar, né? Contextualizar, trata-se de sem dúvida, uma das maiores referências, né, no mundo dos estudos, digamos, históricos e sociológicos, né, sobre o uso de substâncias psicoativas. Tem uma obra vasta, né, mas tem uma em especial que ajuda para que a gente faça essa reflexão, que é a obra História Geral das Drogas, né, que são, na verdade, se não me engano, são 3 volumes, mas que ele acaba condensando em um volume, digamos, mais resumido, né, que é o História Elementar das Drogas, né? Mas não é exatamente nesse livro, é em um outro livro em que ele tem uma sentença que eu acho que cabe para a gente refletir, né, sobre o que eu tinha apontado antes, que é quando ele diz que do corpo, da pele para dentro, né, ele é um estado, ele diz, eu sou um estado soberano, né, e aqui, né, vale as minhas leis, né, e aqui, para lutar por essas fronteiras, eu vou ser tão aguerrido quanto, né, seria para lutar a favor da manutenção das nossas fronteiras nacionais, e assim vai indo, né? Então, na verdade, apontando para esse debate sobre em que medida o Estado pode dizer o que você vai fazer com o seu corpo, né? Às vezes é difícil ouvir isso, mas é real, que é o seguinte: as pessoas têm direito de se causar danos. Isso. Sabe? E aí eu entro naquele debate que eu tinha apontado para você, né, de que a proibição ela não tem relação com preocupação com a saúde pública exatamente, né? Ela tem outros motivos, né? Porque se fosse por preocupação com saúde pública, eu sempre dou esse exemplo, a gente proibia o açúcar agora, nesse momento, né? Ano passado, né, morreu mais pessoas pelo consumo de açúcar do que pelo consumo literal, né, de cocaína, por exemplo. Então, açúcar mata mais do que cocaína. Porque, eles vão dizer, mas só esse mês morreram tantas pessoas em Salvador por causa do tráfico. Essa é uma outra questão, né?
Porque a gente tem que aprender a separar, e no dia que a gente aprender a separar, nós, enquanto sociedade, aprendemos a separar, né, os problemas que as drogas, o seu consumo em si causam, dos problemas, né, que o modo como nós lidamos com esse consumo causam, são coisas diferentes, né, nós vamos avançar bastante, sobretudo no que se refere à necessidade de acolhimento, de cuidado e atenção integral a um sem número de pessoas que efetivamente têm problemas com essas substâncias, mas que acabam sendo, digamos assim, acabam se mantendo arredias, né, a qualquer discurso oficial. Porque, por exemplo, o estudante que tem problema com o uso abusivo de droga, ele não vai procurar a professora, ele não vai procurar a direção, ele não vai falar com os pais, porque ele vai ser primeiro julgado. Você está entendendo? A gente não faz isso, por exemplo, com o diabético. Né? O cara que é diabético sabe que não pode abusar do açúcar, vai numa festa de aniversário, começa a beber e aí, de algum modo, negligencia a sua dieta e tem um problema, acaba dando um passamento, digamos assim. Você vai ver a comoção na festa para levar esse jovem para o hospital, né? E tão jovem, já passando por esse problema, etc. Se o irmão dele, né, ao invés de açúcar, tivesse cheirando cocaína e tivesse tido um princípio, digamos, de overdose nessa mesma festa, ele não existiria a mesma comoção em relação a ele. Outros, assim, ia ter problema para quem levar ele no hospital. Todo mundo ia, vão imaginar que eu estava usando junto com ele, aquela coisa, sabe? Então, assim, esse discurso moralizante, né, que a gente precisa desconstruir, né? Porque ele só favorece a manutenção desse modelo que é um modelo falido, infelizmente, né? E o mundo está mostrando isso, né? Os Estados Unidos, que foi, sem dúvida, das nações, por conta do seu, né, local de hegemonia, foi uma das nações que mais influenciaram essa popularização desse modelo, desse modelo proibicionista, está revendo, né, essa lógica, fazendo experimentos com algumas substâncias, agora notadamente a cannabis, né? Que agora, na última semana, deixou de... Né, ela saiu daquela classificação de substâncias altamente prejudiciais, né, e ela teve uma reclassificação, o que vai, sem dúvida, favorecer essa consolidação dos seus usos terapêuticos, mas também vai, né, ajudar nesse processo que já está acontecendo nos Estados Unidos, que é da construção de uma regulação dessas substâncias, que é diferente desse debate, né, de liberação. Liberado já está agora. Liberado está agora, né? Enfim, quem quer, usa. Porque está disponível, né? Eu pesquisando o consumo de cocaína aqui em Juazeiro, por exemplo, ali entre 2011, 2012, 2013, a dia de domingo, no centro de Juazeiro, é mais fácil você comprar cocaína do que pão. As padarias estão tudo fechadas. Se você não foi cedo, trouxe seu pão, você não consegue. Cocaína você tem na sua porta. Se você tiver os contatos, os mototáxis entregam na porta. E é isso. Então, assim, é uma realidade. É uma realidade, né, com a qual a sociedade precisa ter maturidade para lidar. Né? É isso que a gente precisa... É assim que a gente tem que tratar nossos jovens, né? Por isso que a escola ela tem que ser um espaço, sim, desse debate, mas esse debate acontecendo em um diálogo mais franco, a partir da experiência que os estudantes trazem também, né? E a partir de uma construção da escola como promotora de saúde. Né? Você construir um discurso, por exemplo, que não seja voltado apenas para quem não usou, né, fazendo com que ele não venha a usar, mas um discurso que eduque para as drogas. Exato. Né? E que, claro, a gente vai continuar dizendo que o ideal é que as pessoas sigam uma vida, enfim, que promovam a sua saúde, né, das formas possíveis. Né? Mas em alguns contextos isso não é possível, né, com uma abstinência total. Essa é a realidade. Eu não posso, assim,
às vezes, tem alguns. Tem uma referência importante. Isso tudo que eu estou falando aqui, né, está assentado em uma perspectiva que a gente chama de alternativa ao modelo proibicionista, Sim. que é a chamada perspectiva da redução Sim. de danos, né? Uhum. Agora já pensando no cuidado, né? De fato, pensando na atenção integral à saúde dessa pessoa que faça uso de qualquer substância, né? De qualquer. E quando eu estou falando droga aqui, eu estou falando droga no sentido lato, né? Inclusive colocando, como diz lá no sentido de Hipócrates, né, um dos pais da medicina, né, grega, né? Lá em Hipócrates, droga como ele dizia, droga é aquela substância que meu corpo não consegue vencê-la, ela vence meu corpo, né, causando nele alterações orgânicas ou anímicas, né? Sei lá, se eu estou com fome e eu como um biscoito, né, meu corpo tem a capacidade de vencer essa substância, né? Ele vai digerir ela, vai pegar dela o que eu preciso para funcionar como organismo e vai despechar o que não for utilizado, né? Agora, se ao invés desse biscoito eu tivesse tomado uma dose de cachaça, ou fumado um cigarro de maconha, ou tomado, né, um microponto de LSD, essas substâncias, meu corpo não teria a capacidade de vencê-las, entre aspas. Elas venceriam o meu corpo, causando nele alguma alteração, no caso anímica, né? Do mesmo modo que se eu tomasse uma dipirona, num caso de dor de cabeça, né, eu também teria uma alteração orgânica, né, no sentido dessa sensação de dor que passaria. Então, assim, é nesse sentido amplo que a gente tem que ver essas coisas, né? Então, droga não é só... álcool também é droga, e é preciso dizer isso, né? Até mesmo porque essa sociedade da embriaguez ela aponta para determinadas questões que a gente não está olhando direito, sobretudo porque a gente continua reproduzindo esse discurso que é um discurso fácil, né? É um discurso fácil, né? Do pânico moral, né? Então, da mera escadinha, né? O menino começa a fumar maconha e depois a maconha não está mais fazendo efeito, ele vai para cocaína. Aquele mito da porta de entrada, né? E a porta de entrada tem sido o álcool. A grande porta de entrada tem sido o álcool, e as pessoas têm bebido cada vez mais cedo, né? E tem dados, assim, números que para mim são assustadores, né? E apontam para isso, né? Os estudos, a última grande pesquisa da Fiocruz, por exemplo, né? Que inclusive foi os seus resultados foram segurados até o limite, né, pelo o governo anterior, exatamente porque ela apontava ao contrário do que a massa acredita, né? Porque quando a gente vê o noticiário, parece que de fato você está, por exemplo, vivendo uma epidemia do crack, né? E aí a pesquisa mostra que não, a gente está vivendo uma epidemia de álcool. Né? O que a gente está tendo é uma realidade onde jovens do 9º ano, né, estão se envolvendo, estão usando álcool regularmente. Né? A gente está num contexto onde tudo, né? Jovens cada vez mais jovens, sim, né? cada vez mais jovens, né? E a gente continua com um pânico moral em torno de certas substâncias, enquanto, né, temos uma que é a vedete, porque está aí, né? Popularizada e positivada, né? Legitimada por todos os cenários, e muito pouco refletida, né? Então, eu acho que é isso. É um monte de coisa. É muita coisa. Eu tô aqui pensando aqui, aulas e mais aulas aqui do professor Hermógenes, né? E, não, sem dúvida, isso aqui são apontamentos importantes para entender todo o processo e construção desse proibicionismo que existe, né, dentro da nossa sociedade, né? Você falando da questão do álcool, né? Poxa, curiosamente, os dados de acidentes de trânsito de motoristas que estavam que consumiram bebida alcoólica aqui no Brasil é altíssimo, entendeu? Perfeito. Então, assim, como eu falei, é bem hipócrita a relação que se dá, né? Perfeito. Tipo, por um lado, jovens cada vez mais jovens, né? Aquele discurso que seduz, né? o álcool, enquanto a drogas psicoativas, né? Da maconha e tudo mais, né? É demonizado e condenado, né? Na minha vida, no colégio, como eu falei, eu fiz ProErd e tudo mais, né? E já no ensino médio, eu estudava à noite porque eu trabalhava de dia,
foi um rapaz da Polícia Federal, né, um agente da Polícia Federal, falar sobre a questão da droga. E ele apontou justamente essa questão que o senhor falou, né, a maconha como porta de entrada para drogas mais pesadas e mais degenerativas, entendeu? E que é muito louco, entendeu? Porque já existe. Isso foi em 2014, tipo, já faz bastante tempo. E já naquela época, os números de acidente de trânsito envolvendo pessoas que consumiram bebida alcoólica só veio crescendo, entendeu? Então, assim, o professor aqui faz apontamentos importantíssimos aqui, né? Históricos, né? Que eu não fazia ideia e que é importantíssimo salientar isso, entendeu? Porque esse ambiente democrático, que é justamente o propósito do podcast aqui, Professor Saber Coletivo, é democratizar, fazer com que as pessoas saibam dessas informações e entendam que é um processo histórico, sociológico, que tem impacto social, né, que existem várias camadas para se abordar isso e dá sim para se fazer de maneira de educar mesmo e fazer entender. Então, assim, tudo isso aqui é muito importante, professor. Né? Maravilha. O senhor quer uma água? Coisinha? Eu tô tranquilo, pode seguir. Tem coxinha, se quiser. Valeu, obrigado. Viu, mas... Não, mas continua, desculpa. Não, já é basicamente isso. Não, é isso. O que eu queria... É importante para essa reflexão é que... Quando a gente está falando do fenômeno do consumo de substâncias psicoativas, né, quando a gente está falando do uso abusivo de drogas, né, o que a gente conhece pelos conceitos de dependência química, né, vício, né, essas coisas, são inclusive categorias bastante discutíveis, né, na atualidade, mas enfim, quando a gente está falando do uso problemático de drogas, nós estamos falando de um fenômeno extremamente complexo. Né, e lidar com isso demanda algo que é multi, né, é intersetorial, né, é você falar de saúde, é você falar de educação, é você falar de assistência social, é você falar de segurança pública, é você falar de prover cidadania no sentido mais amplo, né? Então, pensar nesse fenômeno é sempre lembrar o seguinte: ao contrário desse discurso fácil, não são drogas que usam pessoas. São pessoas que usam drogas. Sempre. Né? O uso ou não, ele é sempre um ato, digamos, ele é sempre um ato de escolha individual. Né? Mas essa escolha pode se dar de um modo influenciado, etc. Em que contexto é que você não é influenciado? Não é? Inteiro, não existe, né? Vida social, assim, você não se humaniza, né, sozinho, né? E essa é uma máxima, inclusive, que a gente aprende muito, muito cedo, né, nos cursos de ciências sociais. Você só se humaniza no contexto, né, de uma coletividade. Exatamente. Sempre, né? Então, partindo disso, não são drogas que usam pessoas, são sempre pessoas que usam drogas, né? E quando a gente está falando de pessoas, nós sempre estamos falando de indivíduos, de sujeitos, né, de existências que falam a partir de um lugar específico, né, de um conjunto de trajetórias, de experiências específicas. Né? Então, são sempre pessoas específicas que usam substâncias específicas, né, com propriedades e efeitos muito específicos. E é por isso que, por exemplo, farmacologicamente é uma asneira você dizer que o menino deixou de fumar maconha porque ela não fez mais efeito e foi cheirar cocaína. Nós estamos falando de substâncias diametralmente distintas, né? Quem está buscando o efeito da maconha não quer o efeito da cocaína e vice-versa. Inclusive, entre usuários de cocaína, né, e alguns que fazem uso de maconha, é muito comum o uso da cannabis como uma forma de arrefecer, né, os efeitos da cocaína, os efeitos euforizantes, né, estimulantes da cocaína. Né? É muito comum os usuários de cocaína, que são usuários de maconha, ao final, né, de uma sessão de uso de cocaína, fumar, né, para apaziguar, né, por exemplo, sobretudo se ele faz o uso na madrugada e quer dormir, alguma coisa.
Sabe? Então, nós estamos falando de substâncias diametralmente distintas, né? Então, do mesmo modo, a dinâmica de uso do crack é diferente da dinâmica do uso da cocaína, apesar de serem a mesma coisa. Crack é cocaína, né? Crack é cocaína fumada, né? Na verdade, a gente aprendeu, né, de que o crack seria um refúgio da produção da cocaína, mas, na verdade, o crack, ele é uma substância, um modo de consumir cocaína que é resultado direto, inclusive, das políticas proibicionistas. No momento em que os Estados Unidos, né, entra nessa lógica de que era preciso combater os estados produtores, que vai, né, partir para uma ação mais direta, belicosa aqui nos Andes, notadamente na Colômbia, né, os certos insumos, né, o acesso a certos insumos para a produção do cloridrato de cocaína vai ficar mais difícil e o tráfico vai dar um jeito de manter. Ele criou o crack, que é uma forma mais simples, né? Se qualquer pessoa tiver pasta à base de cocaína e bicarbonato, faz crack em casa, por exemplo. Né? Então, é uma mesma substância, o que muda são as formas de administrar, né? Que aí vai levar a efeitos com diferenças importantes no sentido da intensidade, do mesmo modo que a capacidade de adição, né? De criar um vínculo, né, químico, que em nenhum momento eu estou dizendo que não exista. Sim, ele existe, mas ele não é exclusivo. Não é só isso. Né? As pessoas não usam drogas compulsivamente porque elas têm vínculo químico com elas. Não é só isso, definitivamente. Por conta disso que eu estou apontando para você. São sempre pessoas específicas, que usam substâncias específicas em contextos muito específicos, sabe? Exato. Então, fazendo pesquisa entre usuários, eu tive contato com pessoas que cheiram cocaína há 30 anos. E são pessoas, digamos, dentro do nosso modelo, normais. Pais de família, pagam seus impostos, pagam suas contas, enfim, têm os seus empregos. Um deles, um dos meus informantes, inclusive, era do Terço dos Homens. Tem o Terço dos Homens toda segunda-feira aqui na Catedral, ali na Catedral de Juazeiro, né? No centro, ali no centro, desculpa, exatamente, né? Um dos informantes que se enquadra nesse modelo que eu estou falando. Há 30 anos. E estariam aqui, dando entrevista para você, conversando. Estão vivendo suas vidas. Aos sábados cheiram cocaína, sabe? Agora, eu também tive contato com pessoas que estão cheirando cocaína há menos de um ano e que estão com suas vidas bastante bagunçadas por conta também do uso abusivo. É óbvio que quem faz um uso abusivo de uma substância tem problemas, mas a questão é... Muitas vezes o que a gente tem visto é que o uso da substância, ele é o sinal do problema, ele não é o problema em si. Exatamente. É tanto que esse modelo, por exemplo, que dessa história, desse enredo, né, dessa historinha para adulto dormir que a gente aprende, né, das pessoas que que estão vivendo problemas na família e aí vai buscar a droga como um refúgio, né? Ele precisa ser revisto, né? Por vários sentidos, né? Por vários sentidos, porque os caminhos que levam ao uso abusivo, eles são extremamente singulares, e é por isso que, por exemplo, o modelo de cuidado, né, para Chico não é necessariamente igual o de João, mesmo que Chico e João façam o uso abusivo da mesma substância, sabe? São pessoas diferentes, que lidam de formas diferentes, né, em contextos diferentes, a partir de trajetórias diferentes. Então, assim, isso aponta para uma complexidade tremenda desse fenômeno. Né? E as formas de lidar com ele são extremamente complexas. Por isso que esse modelo de droga que usa pessoas, ele é um modelo que acaba sendo, como é que eu posso dizer, muito cômodo para os poderes públicos. Sabe? Por quê ele é cômodo? Porque ele larga tudo nas mãos da polícia. Você está entendendo? Ele inventa para a nossa sociedade que o policial bem armado, você está entendendo, vai subir no morro e vai acabar com o mal. Que a gente não pensa em momento nenhum em que contexto é que esse mal foi construído, né? É um modelo extremamente perverso. Veja só, quem é que tomba nessa guerra no final? É preto e pobre, de um lado e do outro. Porque não é oficial de polícia que está morrendo. Quem morre, o policial que morre subindo o morro em uma luta, muitas vezes inglória, com traficantes, sim, muito bem armados, etc. Não estou anulando nada disso, sabe? É preto pobre. Não é oficial, não é...
Você tá entendendo? Então é tanto de um lado quanto do outro. E isso pra quê? Pra que o menino branco rico continue cheirando cocaína no Leblon de boa. De boaça. A bala, o MDMA, o êxtase que os jovens usam, que os jovens brancos usam nas raves, nas festas de camisa aqui na nossa região, ela é comprada sem nenhuma violência, certo? A maconha produzida em estufas da melhor qualidade, que é vendida, né, por horrores aqui na nossa região, ela é produzida e ela é vendida sem nenhuma violência. Você está entendendo? Então, essa violência que a gente diz que brota onde tem droga, ela brota em locais muito específicos. Muito específicos. E nós temos exemplos inúmeros, né? Assim, eu tive a oportunidade de orientar um trabalho no mesmo contexto do mestrado que Vitor está fazendo, sim, em que um abraço para Vitor. Sim, um abração para Vitor, né? Aquela figuraça, satisfação tremenda poder contribuir nessa trajetória dele. É de uma professora de Petrolina chamada Simone Mara, né, em que ela produziu um material de apoio didático usando o chamado problema das drogas para refletir sobre raça, racismo, discriminação racial, racismo institucional, estrutural, no contexto de aulas de sociologia na educação básica, né? Aulas de sociologia do ensino médio, ela criou um HQ, uma história em quadrinhos, em que ela é chamada Vidas Cruzadas, né? Em que ela usa 2 exemplos que nós tivemos nos últimos anos, né? Dessa seletividade penal, digamos assim, né? E de indignação moral. A partir ela tomou como exemplo o caso do Rafael Braga, né? Um jovem preto, né? Que em 2013, no âmbito daquelas manifestações, foi preso. Na mochila dele tinha um pinho-sol, né? Um desinfetante, e ele foi acusado de que estava preparando um ataque terrorismo, uma bomba, um negócio desse. E aí depois apareceu, né? Não sei exatamente como, uma certa quantidade de maconha ínfima, né? Acho que é algo semelhante ao que vem em um sachêzinho desses de chá, né? E depois uma quantidade ínfima de cocaína, e ele foi acusado, ficou preso o tempo todo, foi condenado como traficante, né? Um ano depois, um jovem branco, filho de uma elite do Mato Grosso, né? A mãe dele, salvo engano, é desembargadora de um tribunal eleitoral, não sei se Mato Grosso do Sul. Esse cara, depois de uma investigação da Polícia Federal, ele foi preso em uma blitz que foi montada para pegá-lo, inclusive, ou a quadrilha dele. Ele foi pego com 137 quilos, 130 e poucos quilos de maconha, um sem número de cartuchos, né, de munição, de armas exclusivas, de uso exclusivo das suas armadas, e assim vai indo. Esse cara ficou preso alguns meses, a mãe dele conseguiu um laudo psiquiátrico que dizia que ele tinha uma dessas síndromes. Toda vez, né? Perfeito, mas um menino branco, né? doente da cabeça, né? Que foi levado, né, a fazer coisa feia. Sim, né? Então, esse menino nunca foi... Esse menino, né, que é assim que eles fazem menção mesmo, ele nunca foi taxado de traficante, por exemplo, pela imprensa, né, pelas manchetes de jornais, nada disso. Então, assim, esse exemplo ela utilizou para exatamente mostrar que o caminho da reflexão das ciências sociais sobre o fenômeno do uso de substâncias psicoativas não é reproduzir esse discurso fácil de diga não às drogas, né, e etc. Não, né? É exatamente mostrar criticamente, é apontar como esse modelo tem consequências, e tem tido consequências importantes no que se refere à vida de comunidades empobrecidas nesse Brasil, no que se refere à juventude de ascendência negra, né, nesse país. É inacreditável, né? Você falou todo e muito mais falas do senhor, e realmente nos traz reflexões, né, que... você pensa, poxa, realmente a questão da droga ela tem que ser muito mais ampla, tem que ser abordada a todas as suas camadas. Perfeito. E tudo mais, né? O senhor deu exemplo do jovem playboy que foi pego, filho da desembargadora. Agora, recentemente, teve um deputado bolsonarista, Jorge Saif, que foi
pego na sua empresa, acho que com média 40 quilos de... Ontem. Foram prendidos 37 quilos de 37 haxixe. quilos E ano passado já tinha tido um outro evento de 100 e poucos quilos de um caminhão, também ligado a uma das empresas da família desse senador. E o avião com droga do tio da... Isso, tem um outro caso anterior, inclusive virou um documentário tá disponível no YouTube, chamado L. Coca, né, que fala sobre um caso assim, também estarrecedor, mas muito sintomático do que a gente está conversando, né, que é assim, onde é que está o grande tráfico, né? Quem é que, por exemplo, como é possível que no sertão do São Francisco, né, em um final de tarde, em um voz e violão na orla, tenha um jovem cheirando cocaína, uma substância que é produzida exclusivamente nos Andes? Como é possível, né, que isso aconteça num contexto de proibicionismo, num contexto de proibição, num contexto de guerra, né? É claro que você tem toda uma cadeia, né, que está sendo favorecida para que isso aconteça, inclusive dentro das esferas do Estado, né? Isso não acontece sem conivência em algum momento, você está entendendo? Então, assim, é o enxugar gelo. É o enxugar gelo, né? Exatamente por conta da manutenção desse modelo, que é um modelo falido. E sem dúvida, infelizmente. Por exemplo, outro grande exemplo também, já dentro dessa perspectiva, a gente vai ter o caso de Pablo Escobar, né, que é um dos maiores traficantes do mundo, em que tinha coligações com pessoas do Estado americano. Exato. Nós um órgão de Estado que tinha parcerias com ele. Estamos vendo agora aqui no Brasil, né? Nós temos o caso gritante, né, do Rio de Janeiro, né, que já é um estado miliciano, né? Você tem extratos importantes do crime, a gente chama de crime organizado, né? Que já está dentro do Estado, e agora o maior estado da federação, o estado de São Paulo, você tem aí essa semana denúncias gravíssimas, né, de empresas, de prefeituras, né, fazendo negócios, né, com empresas que, na verdade, existem para lavar o dinheiro dessa grande organização criminosa que tem, né, sede lá no estado de São Paulo, que a gente já sabe tem tentáculo em todo o Brasil. Então, esse modelo proibicionista cria isso tudo. Sim. Cria isso tudo, sabe? Porque cria esse mercado que é extremamente lucrativo. Nós temos um exemplo histórico e a gente não aprendeu com esse exemplo histórico, né? Os Estados Unidos, inclusive, não aprendeu, porque acabou ensinando no mundo inteiro a lição, né, errada, porque eles tiveram a lição dentro do seu território. Os Estados Unidos os Estados Unidos é um exemplo importante de como é que se constrói isso que a gente chama da doutrina proibicionista, né? No final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, você vai ter a ascensão de certos grupos puritanos, né, que vão clamar pela demonização do álcool como a grande perversão da sociedade americana, né? Vão ser criadas as chamadas ligas anti-salum. Salum era como chamamos os bares, né? Então, assim, certos grupos de orientação religiosa mesmo, puritana, vão ganhar força nacionalmente nesse discurso de que a corrupção, né, enfim, da sociedade americana estava no álcool, então, portanto, era preciso tomar uma iniciativa. O Estado precisava tomar uma iniciativa, e é assim que vai ser criada a chamada lei seca, né? Os Estados Unidos, do dia para a noite, vai proibir a produção, a comercialização e o consumo de álcool. A questão é que, do dia para a noite, a vontade de beber, o lugar do álcool enquanto prática cultural, né, enquanto elemento de construção, inclusive de identidades culturais, não se anula. Porque você não anula isso com a força da lei. Do mesmo modo que, sei lá, se o nosso público aqui, se hoje o Estado decretasse, né, a proibição do chocolate, você acha que as pessoas iam deixar de comer chocolate amanhã? Não, favor, né? Elas iam continuar comendo, sabe por quê? Porque as pessoas iam continuar vendendo, agora escondido, né? E foi o que aconteceu nos Estados Unidos com o álcool. Do dia para a noite, o Estado criou uma leva extraordinariamente grande de criminosos, né? Do dia para a noite, e junto com isso, ela cria um novo nicho de mercado absurdo, que é o mercado ilegal. Sim, sem dúvida. Aí, doravante, o que é que você vai ter?
toda periferia você vai ter alambiques produzindo uísque, né, das formas mais insalubres possíveis, né, sem nenhuma regulação. E aí o que é que você vai ter? O aumento da morte pelo consumo direto dessa substância, que você não tinha mais garantia. Por exemplo, hoje, se eu quero... Eu sou consumidor de álcool, né? Se eu quero ficar mais altinho, eu vou e tomo uma cachaça. Né? E eu tenho ali na cachaça o volume de álcool que ela tem, né? Do mesmo modo, se eu não quero ficar assim, eu tomo uma cerveja. Do mesmo modo que se é um dia que eu não posso beber porque eu vou dirigir, eu tomo uma cerveja sem álcool. Né? E tudo isso eu tenho clareza porque essa é uma substância regulada, existe um conjunto de normativas que, né, demanda essa relação, digamos assim, essa relação aberta, né, justa com o consumidor, digamos assim. Naquele contexto você não tinha mais. Né? Então, aumenta o número de morte pelo consumo de álcool produzido dessa forma desenfreada, sem nenhum controle, aumenta a violência policial e a corrupção policial. E é isso que vai criar o crime organizado. Lembra que os gangsters americanos que a gente conhece pelo cinema, né? Al Capone, etc. Esse povo já existia enquanto praticantes de pequenos delitos. Você tinha ali uma pequena máfia, entre aspas, né, ali de origem, alguns de origem italiana, né, que viviam de pequenas extorsões, né, e práticas, né, delituosas. Agora eles vão ter todo um mercado, um nicho de mercado absurdamente lucrativo, porque agora se dá sem nenhum controle, né? E com, enfim, a lei é você, o preço quem bota é você, tudo. Então, é nesse contexto que você vai ter aumento da morte pelo consumo direto, aumento da violência da corrupção policial, aumento dessas organizações criminosas, né, que vão, enfim, matar desenfreadamente, porque, claro, onde não tem o Estado, não tem lei para regulamentar, a lei é o quê? É da força. Né? Por exemplo, você não vê os executivos da Heineken, né, trocando tiro com os executivos da Budweiser ou de qualquer outra. Né? Não tem. Eles disputam na TV. Né? Eles disputam, né, nos patrocínios, no etc. Você não tem isso. Né? Parece que falar nisso é uma utopia, ou parece que isso não, isso é caminhar para um mundo de racionalidade, você está entendendo? Isso já acontece, e nós precisamos lidar com essa questão. Então, assim, esse é o caminho, é regular essas coisas. De um lado, regular, do outro lado, educar. E, acima de tudo, prover cidadania no sentido mais amplo possível. Né? E não é só material. A miséria das pessoas não é só material. Porque, né, o ser humano, enfim, ele é de uma complexidade, é disso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Tremenda. Aulas, pessoal. Vamos ver isso aqui, aulas e mais aulas, assim, poxa, é um debate muito mais amplo do que eu mesmo imaginava, entendeu? Perfeito. Que se para mim, né, que estou dentro da universidade, não que a área de drogas seja uma área que eu ainda tive um contato maior de pesquisa e tudo mais, quero ainda, né, mas só esse contato com alguns professores abordando essa questão das drogas, né, o senhor aqui explicando, né, todo um processo, uma construção, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito enriquecedor, entendeu? Perfeito. Então, assim, obrigado, professor, por estar aqui, entendeu? Então, assim, provavelmente isso aqui, em algum momento, algum reaça vai querer ver. Então, assim... Sem dúvida. Ok, tipo, você quer xingar, quer esculhambar, passa o Pix, pelo menos, entendeu? Faça um Perfeito. Pix. Né? Perfeito. Então, assim, tudo que está sendo dito aqui não é da boca para fora. O professor não está falando isso aqui da boca para fora. É estudo, é metodologia científica, é pesquisa, entendeu? Então, assim, todo um embasamento um teórico, assim, metodológico, todo um arcabouço, né, de conhecimento que para poder sustentar, né, e construir e continuar, e pesquisar e continuar pesquisando e continuar desenvolvendo, né, todas essa construção do entendimento sobre substâncias psicoativas, drogas, né? Então, perfeito. Assim,
Quem for xingar, pô, ok, foda-se, xingue, mas é isso, né? Tudo bem, faz parte do processo. É lamentável, né? Mas, assim, é um sinal do nosso tempo, né? Assim, tá cada vez mais difícil, né? Qualquer debate em certos contextos, Minimamente exatamente porque decente, as pessoas, né? porque as pessoas não escutam umas às outras, né? Elas aguardam o momento de ofender, né? O seu momento de ofender. E aí, assim, é isso. Nós estamos à mercê de, mas eu acredito que, mesmo diante dessa possibilidade, eu acho que é bastante louvável a iniciativa que você está tendo de colocar esse debate, né? Que você já tinha iniciado lá com a conversa que você teve com o Vitor. E eu espero que você, enfim, traga também outras pessoas e que venham discutir, sem dúvida, esse tema que volto a dizer, é um tema muito importante, né, por vários sentidos. Não só porque, efetivamente, nós temos pessoas que têm problemas com o uso abusivo dessas substâncias, né? Isso não está sendo anulado em momento nenhum, mas, sobretudo, especialmente, porque nós temos coletividades inteiras que têm tido muito, muito mais problemas com o modo como a nossa sociedade, né, tem escolhido para lidar com essa questão, né? Então é isso, é um debate menos moralizante, é um debate mais racional, mais baseado em evidências, mais pautado eu costumo dizer, tentar falar menos em drogas e falar mais de gente, de pessoas, de contextos, de cuidado, acima de tudo. De humanidade. Né? Exatamente, né? E assim, e é por isso que eu vejo com muita preocupação esses esforços, né, desses setores do legislativo que tentam endurecer ainda mais uma legislação que já é extremamente equivocada. Né, já é extremamente equivocada. É preciso que a gente construa modos mais racionais e humanos de lidar com essa questão. Né? É preciso que a gente tire isso do discurso jurídico policial e traga para a celeuma da saúde pública, que traga para a celeuma da educação, mas essa educação que emancipa, né? Essa educação que traz autonomia reflexiva, né? E que faça com que, por exemplo, o nosso jovem, né, que venha por algum motivo, se deparar com a possibilidade ou não do uso de alguma dessas coisas, essa escolha, né, essa decisão se dê da forma mais racional possível, porque ela não está acontecendo, ela está se dando em um limbo de informação. Eu vou te dar um exemplo assim, bem talvez tosco do que eu estou falando. Eu tive a oportunidade de coordenar um projeto no âmbito do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência. Né? Entre 2014 e 2018, eu coordenei um projeto interdisciplinar chamado Drogas na Escola e a Prevenção de Danos. Né? E exatamente a proposta era levar o debate sobre a questão das drogas, mas na perspectiva das ciências sociais, né, e fazendo algo, digamos assim, alternativo a esse modelo da pedagogia do terror e do medo. Né? Eram propostas que eram construídas, propostas pedagógicas que eram construídas a partir de diagnósticos, né, a partir de uma escuta, digamos assim, qualificada dessa juventude, né, das suas distintas condições, para a partir daí nós trazermos intervenções que visavam essa reflexão da complexidade do fenômeno, apontando, né, tomando o tema das drogas como um caminho para pensar outras coisas, como racismo, como criminalização da pobreza, como desigualdade, como, né, a própria formação da sociedade, etc, etc. E, nesse contexto, eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, participar, promover formações, né, com professores, né, educadores. E em uma dessas formações, um professor me fez a seguinte pergunta: Professor Hermógenes, o crack é a maconha em alta concentração? Né? Então, assim, essa pergunta, né, e o sinal ela é uma expressão de um desconhecimento assim, brutal, né, de coisas elementares do que se refere às propriedades das substâncias, por exemplo. Né? Então, assim, disso. Né? Essas escolhas elas estão acontecendo em um limbo de informação, porque a gente só está falando de um lado. A gente não está trazendo outros elementos para se pensar. Sabe? Então, assim, é isso, né? Falar menos de droga, falar mais de gente, de contexto, de lugares, de cuidado, né? Sem dúvida. O professor já
Enfim, aulas. Aulas. Professor, já assim, encaminhando por final, né? Uhum. Porque eu gostaria que esse momento você fizesse suas considerações, fala, esse momento é seu para Tá ok. você falar o que você quiser, né? Tá ok. Já nessas considerações finais. E antes de eu começar, eu queria lhe agradecer. Obrigado por ter se disponibilizado para poder vir aqui participar aqui nessa bagunça que é a minha casa aqui, mas e ter aceitado e ter vindo aqui. Isso aqui foi e está sendo muito enriquecedor para mim. Tenho certeza que para quem vai ouvir isso daqui, legal, será, entendeu? Então assim, muitíssimo obrigado. Sou muito grato por você estar aqui, por você abordar as suas explicações, né, nos enriquecer com esse conhecimento. Então, muitíssimo obrigado. Então, o palco é seu. Faça as suas considerações. Legal. Que nada. Eu agradeço também. Muito legal o bate-papo. Espero que a gente consiga construir mais espaços para esses debates mais francos, né, e sem maiores pudores. E dizendo o que tem que ser dito, né? O que eu queria só ressaltar, né, mais uma vez, de que o convite a uma reflexão crítica, né, do nosso modelo de lidar com o fenômeno do consumo de drogas não é apologia ao consumo, né? O consumo ele é um fato, né? Pessoas vão usar drogas e por vários motivos, especialmente porque elas existem, né? E é próprio de quem tem consciência de algum modo, digamos, bem entre aspas, brincar com ela. Então, há quem diga até que os grupos humanos teriam uma certa, entre aspas, pulsão para. Mas, enfim, então, olhar a partir dessa perspectiva crítica não é fazer apologia, né, ao consumo, partindo do princípio de que, de fato, o consumo é um fato, né? Não dá para que a gente esteja fazendo um debate frutífero a partir, né, dessa coisa de concordância ou discordância. A questão é que é preciso, né, atentar para as consequências desse modelo, né, e construir outras, né, formas de lidar com essa questão. De fato, existem pessoas que têm problemas com essas substâncias, com o uso abusivo delas, com o uso problemático delas, mas esses problemas eles estão referenciados, né, digamos, em outros marcadores, né, em outras causas. Então é preciso pensar na atenção integral, né, é preciso pensar em ações que sejam intersetoriais, né, é preciso pensar em ações que façam com que distintos esferas dos poderes públicos se harmonizem minimamente em busca, né, de se prover cidadania. Eu acho que no dia que a gente construir esse debate franco, né, honesto, racional, essas coisas deixam de ser problema, né, em si e vão ser, enfim, visto a partir de outro prisma, sem sombra de dúvidas, né, sem sombra de dúvida. Então eu acho que o que é preciso é a construção de um debate menos apaixonado, menos dogmático, né, mais racional, mais pautado em evidência, menos moralizante, né, menos moralizante. E é sempre nesse caminho, pensando que não são drogas que usam pessoas, mas pessoas que usam drogas, pessoas específicas, que falam de lugares específicos, que usam substâncias específicas em contextos específicos, né? Então falemos menos em drogas, mais em pessoas, mais em cuidado, né, mais em gente. Eu acho que é isso aí. E no mais, estou sempre à disposição para que a gente possa fazer, né, bate-papos como esse. Ainda tem muita coisa aí para se discutir. Eu acabei não falando. Você fez menção ao livro. Eu ainda trouxe o último. Acabou sendo o último exemplar que ficou comigo. Eu estou pedindo mais alguns. Mas eu resolvi trazer para pelo menos mostrar e fazer a propaganda. Parte do que eu trouxe aqui de informações está aqui nesse livro, notadamente no 2º capítulo, né, que é onde eu faço um esforço de tentar apresentar para o leitor exatamente isso que a gente chama desse processo de demonização e criminalização de determinadas substâncias, né? E como é que existem motivos, entre aspas, ocultos, né, nesse processo e como isso vai desembocar nesse modelo, né, que demoniza, que criminaliza, que estigmatiza não só substâncias, mas toda e qualquer
agente que de algum modo esteja relacionado a elas, né? Por isso que essa figura maldita ela acaba sendo reproduzida de algum modo no usuário, né? E isso traz repercussões em relação ao cuidado, isso traz repercussões em relação à própria cidadania, né, dessas pessoas que porventura tenham, né, alguma relação com essas substâncias ou que venham porventura a estabelecer uma relação de uso abusivo problemático, né, que merece sim ser tratado, né? Eu acho que é isso. Pronto, não, perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, professor. E lembrando, pessoal, que tá vendo e que vai ver, falar de drogas não é falar de maneira abordando, como é que se fala? Sensacionalismo, não, nem preconceitos, nem certas formas pejorativas, como a gente vê sendo discutido na nossa sociedade. Embora que ainda exista, mas é importante essas conversas aqui, né? Para poder entender e ampliar mais o leque e mostrar todas as camadas que estão por detrás desse proibicionismo que a gente vê que condena uma classe específica de pessoas, né, que são pretas e pobres, né, condena a marginalização e a violência. Né? Então, é importante ressaltar isso aqui, lembrando que tudo que foi falado aqui, né, é embasado em cientificamente científico-metodológico, né, com arcabouço, né, de teórico assim, enriquecedor, né, o próprio livro do professor. Pode mostrar mais uma vez o livro? Por favor. Seu livro, é só lembrar o título, né? Ele saiu pela editora CRV. De futuro do país é um problema social, a identidade social do drogado em escolas de ensino médio. Pronto, É o resultado então, de uma pesquisa de campo produzida aqui, né, no município de Juazeiro, em escolas de ensino médio. E o esforço era exatamente refletir sobre as construções em torno, né, do usuário de drogas e como é que isso interfere, digamos, nas dinâmicas de interações nesses cenários sociais. E aí, nesse contexto, no capítulo 2, eu convido, né, o público a refletir sobre esse processo de criminalização e as consequências dele, né, no que se refere à estigmatização dos usuários. Eu estou pensando o usuário no contexto de escolas, mas, na verdade, é uma reflexão que se amplia, né, para outros espaços, né, de exercício de direitos. Se a gente for pensar no que se refere ao cuidado na saúde, no que se refere à assistência social, no que se refere até mesmo à segurança pública. Né? Perfeito, perfeito. Mais uma vez agradecendo ao professor, saber que Valeu, esse bate-papo aqui está sendo gravado, né? Ele será mais tarde colocado no YouTube. Maravilha. Estaremos no Spotify também, professor. Será mandado um link para você ver, acompanhar. Maravilha. O Spotify do canal. Assim, queria pedir desculpa eu também sou estudante de Ciências Sociais da Univasf. E assim, eu tenho minhas dificuldades de poder conduzir uma conversa. Isso aqui é muito novo para mim, de poder argumentar assim, é algo que eu estou trabalhando dentro de mim. Não, mas então, tá ótimo. Me desculpem por nada disso, equívocos. não tem nada que pedir desculpa. Entendeu? Mas é isso aí. Muito obrigado, professor. Valeu, vou dar um abraço, no senhor. Deixa eu mudar a câmera aqui, dar um abraço. Maravilha. Pode ser aqui, né? Massa, cara. Meu bom, que nada. Massa, muito boa a conversa. Valeu, gente. Fica à vontade. Valeu. Vou encerrar aqui, viu, professor? Valeu, fica de boa. Eita,